Vamos lá, coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, na Folha Não Democrata. Vamos lá, advogada que denunciou o caso da Prevent Senior na pandemia tem condenação revertida pela Justiça de São Paulo. Bruna Morato havia sido condenada a pagar R$300 mil por danos morais causados à operadora. A petição é essa daqui, tá, gente? Tem 7 páginas. Tribunal de Justiça, Poder Judiciário de São Paulo. Vistos, relatados e discutidos desses autos de apelação civil, com o número que está na tela da comarca de São Paulo, em que a apelante Bruna Mendes dos Santos Morato é apelado pela Prevent Senior Private Operadora de Saúde LTDA. Acordam em primeira Câmara do Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo proferir a seguinte decisão. Deram provimento ao recurso de vossas... não é excelências, deferiram o pedido de inclusão da OAB como assistente simples e indeferiram o pedido de adiamento, de conformidade com o voto do relator que integra esse acórdão. O julgamento teve participação dos excelentíssimos desembargadores Alexandre Marcondes, presidente sem voto, Francisco Loureiro e Cláudio Godoy. A decisão de 5 de dezembro de 2023 do Rui Cascaldio, relator, feito em assinatura eletrônica. E aí o final da decisão aqui, ó. A ação é improcedente. Com a reforma introduzida por esse acórdão, rearranjam-se os ônus sucumbensais para que sejam imputados unicamente à apelada, considerando que, a despeito de breve lapso temporal de trâmite do processo e da baixa complexidade do caso, os patronos da apelante agiram com notável diligência, arbitra-se a honorável sucumbencial de 15% do valor atualizado da causa. Por fim, considerando a pertinência temática da atuação da OAB com matéria subjúdice, já que a pretensão de pessoas vinculadas à apelada, defiro o seu ingresso no feito como amicus curiae, a apelada defiro o seu ingresso no feito amicus curiae, eu pulei uma frase aqui, desculpem, vinculadas à apelada, delimitando seus poderes aos do assistente simples, artigo 138, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Isto posto, dá-se o provimento ao apelo para julgar improcedente a ação indenizatória por danos morais e condenar a apelada nos ônus sucumbenciais arbitrada a honorária dos patronos da apelante em 15% do valor atualizado da causa. Defere-se ainda o ingresso da OAB no feito como amicus curiae, delimitando seus poderes a de um assistente simples. Texto de decisão judicial é sempre meio complicado de ler, né? Mas vamos para a notícia. Eu achei legal mostrar a ação porque a Bruna me autorizou aqui a mostrar para vocês como é que foi a decisão. A primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo reverteu por unanimidade, não teve uma decisão contrária, a decisão que havia condenado a advogada Bruna Mendes dos Santos Morato a pagar R$300 mil por danos morais causados à operadora de saúde Prevent Senior. Em julgamento ocorrido na terça-feira, aliás, tem uma entrevista da Bruna aqui no canal, recomendo que vocês assistam e que vocês prestigiem aqui o material que nós produzimos aqui. Suzana Inês, que ótima notícia, Bruna Morato não merecia essa injustiça. Sim, a Bruna foi uma heroína nessa situação toda, denunciando empresas que têm uma estrutura, inclusive para censurar a atuação de uma advogada como ela, né, gente? Então vamos seguindo aqui. Em julgamento ocorrido na terça-feira, dia 5 de dezembro, os magistrados integrantes do colegiado que acompanharam o voto do relator, o desembargador Rui Cascaldi, que decidiram que a manutenção da sentença equivaleria a criminalizar a advocacia como um todo. A Prevent ainda pode recorrer junto aos tribunais superiores. Morato se notabilizou em 2021 ao depor na CPI da Covid do Senado e ao fazer graves acusações contra a empresa. A advogada depôs também na Câmara dos Vereadores de São Paulo e concedeu diversas entrevistas, uma delas aqui com a gente. Aqui na Folha Democrata, a Bruna falou muito, gente, sobre a ex-esposa do Pazuello. A gente fez um react aqui no canal. Na época, Morato representava os médicos que tinham se desligado da operadora. A advogada relatou que a Prevent submetia pacientes internados com Covid-19 a experimentos com remédios comprovadamente ineficazes e que conduzia uma trama macabra que minava as chances de sobrevivência dos enfermos. Na área trabalhista, afirmou que a operadora perseguia e ameaçava seus profissionais. Ao recorrer da sentença condenatória,
A advogada sustentou que suas falas apresentavam uma versão dos seus clientes e que as colocações encontravam lastro na realidade e que deveria ser preservada a imunidade ampla do advogado no exercício de sua profissão. O recurso foi elaborado pelo escritório Ricomini Pichelli Advocacia e sustentado oralmente por Morato, que compareceu à sede do Tribunal de Justiça de São Paulo, na capital paulista. Aí, aspas do advogado, né? Considero essa decisão importantíssima não só para preservar a imunidade profissional do advogado, como para evitar o efeito intimidador que essa indenização causaria. Afinal, quem levaria adiante uma denúncia tão séria sob a ameaça de ser retalhado nesse patamar? Questiona o advogado Roberto Pichelli, que assina o recurso. Para o relator, as colocações feitas pela advogada contra a Prevent Senior se deram no exercício da sua profissão e evocaram denúncias feitas por médicos e ex-clientes da operadora. A externalização das críticas, afirmou, não excedeu os limites legais da advocacia e nem sequer abalou os alicerces morais da empresa. Deferir o pleito inicial deveria equivaler a criminalizar a própria advocacia e tolher o legítimo e democrático direito de crítica a diligências estatais, o que não se pode, de modo algum, admitir, decidiu Cascaldi. Caso contrário, todo advogado que patrocinasse clientes que lhes narrasse um fato, ao expor publicamente o ponto de vista dos patrocinadores e o subsumir juridicamente a determinado tipo penal, como chegou a fazer a apelante em comissões e entrevistas, teria necessariamente de responder por danos morais caso a justiça viesse a entender que não houve crime, afirmou ainda, meus queridos e minhas queridas. Em seu voto, o magistrado pontuou que, apesar da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e o CFM, o Conselho Federal de Medicina, e o CREMESP, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, não terem verificado irregularidades em relação ao tratamento dado pela Prevent Senior a pacientes com Covid-19 no auge da pandemia, Bruna Morato não era obrigada a concordar com suas conclusões. Ainda persistem feitos junto ao Ministério Público do Trabalho de sua atuação em relação aos seus funcionários, no que diz respeito à imposição de adoção de condutas, destacou o desembargador. Não se pode, por completo, descartar a veracidade das declarações da advogada apelante, que foi aquele trecho que eu li. Além de reverter a condenação de Morato por danos morais, a primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a Prevent Senior pague as custas do processo. A liberdade de expressão e a imunidade do advogado foram restabelecidas, afirma Roberto Pichelli. Se houvesse uma advogada aguerrida como Bruna Morato para os engenheiros da mina, talvez não houvesse hoje a cratera em Maceió, diz ainda em referência ao imbróglio em torno da mina da Braskem. Puta, que decisão boa pra Bruna, hein? Pra gente acompanhar e ficar por dentro de tudo.